Salve nobres econômicos, sejam bem-vindos a mais um Nobrecast. No episódio de hoje estaremos falando sobre a economia austríaca e a economia de Chicago. A gente vai comparar elas duas, vamos falar o que cada uma defende e quais são os principais autores dela. E desde já, rapaziada, deixe suas opiniões aí nos comentários. A sua opinião é muito importante para o desenvolvimento desse canal. E além de pegar também os seus pensamentos e colocarmos como temas de vídeos, refutando ou se não falando sobre, e isso é muito importante. Então, para começar, nós vamos estar explicando o que é a Escola Austríaca de Economia. A Escola Austríaca é até hoje uma das mais importantes concorrentes de pensamento da ciência econômica. Ela começou a se estruturar em meados do século XIX. Essa escola é chamada assim pelo fato de seus principais pensadores serem austríacos e terem desenvolvido suas ideias justamente na Áustria. O considerado primeiro expoente dessa concorrente é o Karl Menger. Ele é autor da obra Princípios da Economia Política. Nós também falamos aí para vocês lerem, porque é muito bom o que ele fala lá, os princípios dele dentro desse livro. E foi lançado em 1871. Inclusive Menger e outros colegas que seguiam o mesmo pensamento se contrapunham às teorias socialistas da época, como o Karl Marx. E agora a gente vai falar um pouco sobre o que a escola austríaca defendia, né? A escola austríaca defendia principalmente, aqui falando, as ideias que contestavam as teses defendidas pelos famosos socialistas. Então a gente pode ficar claro aqui que a economia austríaca ela vai justamente chutar vários pontos que o Marx fazia, não a escola austríaca em si, mas os autores que escreviam livros, eles ficavam debatendo naquela época e um contrapunha o outro, colocava tópicos nos livros e era muito legal debater e acompanhar isso aí. Pra quem viu na época, não sei se alguém tá vivo. Então, além de Menger, outros como Eugene von Bonhoeffer debatiam os princípios expressos por Karl Marx e Friedrich Engels, por exemplo. Inclusive, vários conceitos explorados na obra principal de Marx, né, que seria O Capital, foram criticados pelos dois, além de discutir as proposições socialistas. No caso, eles debatiam e refutavam toda essa ideia socialista da época. E a escola, além disso, do que eu falei, além de discutir as preposições socialistas, a escola austríaca também defendia os princípios liberais da época, que seriam feitos através de ideias, através da lógica, no caso, não sendo a mesma coisa do socialismo. Então, basicamente, o liberalismo econômico, em poucas palavras, é uma ideologia que se baseia no individualismo. Dessa forma, alguns podem dizer que tem esses seguintes tópicos aqui para representar basicamente a economia austríaca, certo? Primeiro ponto, individualismo metodológico, que seria basicamente o indivíduo no topo da prioridade da economia, certo? O indivíduo ele vai estar fazendo as coisas, o indivíduo vai estar produzindo, o indivíduo vai estar comprando, ele que vai ser o principal atuante numa economia. E também vai ter a não intervenção do Estado, ou seja, o Estado não vai poder regulamentar, ele não vai poder frisar os preços, etc. Então, basicamente, não faria isso, e caso você não faça isso, caso o Estado não se intrometa na economia, a economia se prosperaria. Essa é a ideia da economia austríaca. A ação individual na economia associada ao tempo, ou seja, o empreendedor ele vai precisar relativizar o tempo, vai ter que alocar os recursos que ele tem, usando o tempo que ele tem, e para as pessoas que tem em volta dele, ou seja, ele vai ter que fazer isso por conta própria. O livre mercado que funciona de acordo com a lei da oferta e demanda, que a gente ama falar isso aqui, já tem vários vídeos explicando sobre a lei da Roberta e Amanda. As decisões em relação à economia devem ser tomadas pelas pessoas e organizações, que são as pessoas que estão justamente envolvidas no problema, elas estão mais próximas do problema, e não o Estado, não o governo que está longe, que é um político, que normalmente é um cara internado, que vai dar uma regra e vai ficar por isso mesmo, ele não está perto do problema. Então, tanto eticamente quanto o jeito melhor de acontecer, um jeito melhor de prosperar uma economia é que o empreendedor que já está mais próximo do problema do cliente, ele vai conseguir resolver aquilo de maneira mais eficiente. E quais são os principais pensadores da escola austríaca? Um dos principais representantes dessa escola é o Ludwig von Mises, mais conhecido como Ludwig von Mises, economista austríaco que estruturou as ideias de Menger. Escreveu diversos livros que até hoje são utilizados para expressar as convicções liberais. Depois dele, outro economista austríaco que ficou muito conhecido na época por expor os princípios da escola austríaca foi o Friedrich Hayek. A escola austríaca foi uma das mais influentes no mundo inteiro no século XX. Entretanto, dividiu o palco com
keynesianismo, uma concorrente que sustentava convicções alternativas e que foi muito utilizada em países que precisaram se recuperar dos problemas ocasionados pelas guerras ocorridas naquele século. Só para esclarecer, ele acabou de falar aqui do keynesianismo, que é a escola de economia de Keynes. Então agora vamos entrar um pouco no tema da escola de Chicago, né? Você entendeu que a escola austríaca, ela basicamente é liberar a economia, tirar o Estado do meio, tirar o intervencionismo e focar nas empresas e no empreendedor. Seria a base do liberalismo que conhecemos hoje. Exatamente, liberal, bem liberal, não é que é liberal um pouco liberal. É aquele liberal que podemos dizer estatista, né? Liberal estatista. É. Então a escola de Chicago de economia foi criada a partir dos ideais acolhidos pela escola austríaca, ou seja, pegou aqueles ideais da escola austríaca, deu uma estatizada um pouquinho e deu outro nome. Então ela é chamada dessa maneira desde 1950, certo? Para se referir aos professores que lecionavam no curso de economia na Universidade de Chicago, ou seja, faculdade. Trata-se de uma escola de pensamento econômico também baseando-se em princípios de liberalismo, ou seja, os mesmos princípios que da escola austríaca, não todos, mas alguns. Entretanto, seu foco se manteve principalmente nas ideias neoliberais, que basicamente ninguém usa esse termo para chamar. As pessoas falam, não, isso aqui eu sou neoliberal, eu sou um autor neoliberal. Ou basicamente o que a gente quer dizer é que ele pegou esse liberal e deu uma diminuída nele. E apesar de apoiar seus ideais, é importante notar que nem todos os economistas formados pelo Departamento de Economia da Universidade de Chicago, ou seja, a faculdade, compactuavam com as crenças da escola. Apesar de ser um dos recursos de economia mais importantes do mundo e ter um grande número de professores premiados, ou seja, muita gente começa a usar a escola de Chicago hoje em dia, inclusive Paulo Guedes fala dela. Muitas pessoas renomadas, no caso. Exatamente, só que ela não foi a que originou tudo. E o que a escola de Chicago de economia defendia? Essa escola de pensamentos econômicos defendia o livre mercado e o neoliberalismo em si. O neoliberalismo surgiu no liberalismo e enfatizava os seguintes temas, como privatização de empresas estatais, que seria uma coisa que funcionaria muito na época que vivemos hoje. Privatizar, por exemplo, empresas muito conhecidas por nós, como Petrobras, Liquigás e outras empresas que estão nesse ramo, em todos os ramos do mercado, no caso, menos convocação do Estado, no caso, se metendo na vida dos empresários, deixando assim o mercado agir por si só. Outro tema que eles também debatiam é a economia guiada pelas forças do mercado. Então a economia, o mercado se guiando pelos preços, através deles mesmos, pela competição, envolvendo ali todos eles que estão ali competindo naquele setor, naquele nicho, naquele ramo. Isso. Outra ideia também defendida por eles era a redução de tributos para indivíduos, em especial para as grandes empresas. Então eles não compartilhavam dessa ideia de Estado se metendo e pedindo cada vez mais tributos, cada vez mais impostos para o indivíduo. E outra também, eles irem lá e cobrarem mais impostos de grandes empresas, só porque estão lucrando mais. Então, como eles vão cobrar um imposto das empresas, sendo que as empresas não são deles, daquele lucro não foi dado por eles, nem nada, né, no caso. Pouca ou nenhuma intervenção do Estado na economia. O que seria de ampla atitude para nós, ampla evolução econômica, baixa de preços, melhoras de qualidade de serviços, entre outras inúmeras coisas que iriam melhorar na nossa vida. E aí que você vê uma diferença entre a escola austríaca e a escola de Chicago, que seria basicamente, na escola de Chicago ela vai falar, você precisa reduzir, mas você não pode acabar com as tributações, porque você precisa de um governo para liderar, para organizar alguns setores do mercado. E a escola austríaca ela vai falar o contrário, ela vai falar qualquer intervenção do Estado ela vai ser ineficiente justamente porque o Estado não foi feito para isso. Não há incentivos para que o Estado forneça um serviço eficiente. Muito além disso, a escola de Chicago ela se baseia na teoria neoclássica da formação de preços e liberalismo econômico. Enquanto a escola austríaca debatia as convicções socialistas, a escola de Chicago debatia muito mais o keynesianismo. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Que foi a concorrente mais utilizada no século XX e ainda tem a força do século XXI. E um grande problema desse keynesianismo seria justamente você imprimir dinheiro achando que você vai valorizar ele, sendo que você está fazendo na prática o contrário. Sendo assim, você está acabando com a escassez, então acontece a desvalorização da moeda, a desvalorização
daquela moeda que está girando no mercado. Daquele bem. Essa lei ela é uma lei mais de root, de raiz, ela vai servir para tudo. A lei da oferta e demanda ela é um negócio psicológico. Quanto mais você tem no mercado, menos ela vai valer, justamente porque as pessoas não vão querer dar muito em troca nela, já que ela pode pegar com alguém, com um concorrente muito próximo. A escola de Chicago recebe duras críticas por grandes economistas como James Tobin, professor da Universidade de Yale, e Joseph Stiglitz, ex-vice-presidente do Banco Mundial. Ambos são ganhadores do Nobel de Economia e não concordam com os conceitos econômicos de Chicago, né, da escola de Chicago. Entretanto, as teorias foram utilizadas em algumas políticas do Banco Mundial e em grandes instituições, como o Departamento do Tesouro estadunidense e o Fundo Monetário Internacional. Então, a gente falar quais são os princípios defensores da escola de Chicago da economia. Digamos que o principal defensor dessa escola é o economista norte-americano e ganhador do Prêmio Nobel, Milton Friedman. Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse cara. O Friedman ele foi professor da Universidade de Chicago, mais uma vez, da faculdade, e é considerado a maior referência dessa escola de pensamento, no caso da escola de Chicago. E o Milton Friedman ele ficou conhecido também por tecer críticas ao keynesianismo, ou seja, a escola ela tem alguma coisa contra o keynesianismo, e você consegue perceber isso na hora que o grande Friedman começa a debater com eles. Ele é considerado o segundo economista mais influente do século XX, no caso, o keynesianismo, o Sr. Keynes, junto a John Maynard Keynes. Suas obras são totalmente voltadas aos princípios liberais e suas ideias legitimam muito o neoliberalismo, que novamente não tem muita gente aí que afirma um neoliberal. Então, agora vamos chegar ao tema desse vídeo, né? No qual quais são as diferenças entre a escola austríaca e a escola de Chicago. Primeiramente, as duas são escolas de concorrentes de pensamento influentes, no caso, uma renomação com grandes nomes. E a escola de Chicago surgiu baseando em ideias da escola austríaca. Então tem algumas ideias parecidas ali e até que foi espelhada, né, no caso. Além disso, ambas defendem a ideologia liberal, mas a diferença entre elas está justamente no fato de que a escola austríaca defende mais o liberalismo e debatia os princípios socialistas, e por outro lado a escola de Chicago inovou um pouco mais os pensamentos, defendendo o neoliberalismo, ideias como privatização, menor participação ainda do Estado e outras ideias diversas, como já citadas no meio do vídeo. A escola austríaca e a escola de Chicago, qual delas é melhor? Agora a gente vai deixar um pouco para vocês raciocinarem. A gente vai pedir para vocês também colocar aqui embaixo nos comentários qual você acha melhor, visando esses pontos que a gente acabou de citar aqui no texto. Então, quando você fala de liberalismo ou de liberar a economia, você acha que é um ponto bom, é algo que vai prosperar a economia? Então, vamos fazer assim, rapaziada. Com tudo isso que nós falamos, deixem aí suas opiniões, o que vocês acham, e depois nós podemos fazer outro vídeo pegando alguns comentários e debatendo qual escola é melhor, a escola austríaca ou a escola de Chicago. Ou a gente pode colocar também várias outras escolas aqui no tema e a gente vai aumentar o debate. E aqui na descrição vai ter um link no nosso grupo de Telegram, a gente vai estar liberando ele para discutir exatamente sobre temas de economia e política, sobre moedas também, se você quiser falar, é um tema que inclui nesse ramo. No caso seria um debate muito abrangente, por causa que aí pode entrar todos os temas, sendo um debate certo, contendo a lógica para usar-se de argumento, tá tudo certo, entendeu? Nós podemos debater sobre qualquer coisa lá. Então, discordou da gente, tem alguma opinião contrária ou quer nos sugerir algum tipo de vídeo, algum tema, vai aqui no link da descrição, entra no nosso grupo e é só conversar lá, mano. E é isso, rapaziada. Muito obrigado por ter assistido até agora. Salvou, valeu, nobres.